E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Me chamo Gabriel Almeida. Vamos hoje conversar um pouco sobre os decretos estaduais e municipais que têm sido adotados para o combate do coronavírus. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha. Ele é muito importante para que a gente possa saber se o conteúdo que estamos produzindo é um conteúdo relevante e não se esqueça também de ativar as notificações. Se você estiver vendo pelo Instagram, deixa aqui a sua curtida, o seu like, compartilhe com seus contatos, beleza? Sem maiores delongas, vamos lá. Não sei se vocês em algum momento se questionaram, e eu tive um momento de reflexão a respeito, em relação aos decretos municipais e estaduais que têm sido adotados, certo, pelos chefes do executivo em relação ao coronavírus. Aqui um breve parênteses. Não estou aqui querendo negligenciar, certo, ou minimizar os impactos que o coronavírus ele tem tido em nossa sociedade. Certo? Eu acredito que nós estamos sim em um momento de pandemia, momento que devemos encarar com seriedade, certo? Medidas têm sim, elas têm que ser adotadas com vistas a reduzir, né, a curva de pessoas que estão infectadas, evitar um inchaço, uma lotação no sistema público de saúde, certo? Não estou aqui querendo negligenciar ou querendo questionar essa situação. O meu propósito com o vídeo é lançar para você a seguinte pergunta: será que os decretos são meio constitucionalmente adequados, certo? Para que a gente possa então combater essa pandemia, esses efeitos provocados pelo coronavírus? Veja bem, no Brasil tem uma série de decretos que tem restringido, por exemplo, o comparecimento da população a bares, a restaurantes, certo? Tem algumas cidades que já estão com os comércios fechados, comércios como um todo. E aí você para e pensa, será que não seria necessário editarmos leis para que essas proibições elas fossem feitas, fossem constitucionalmente feitas? Não sei se você se recorda, mas pela Constituição, seu artigo 5º, inciso 2, apenas uma lei ela pode obrigar um particular a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Logo, a partir do momento que eu tenho decretos, certo, que venham limitar a presença de pessoas em determinados locais, em determinados estabelecimentos, não seria isso alguma coisa inconstitucional? Não deveriam essas medidas antes ser adotadas por meio de leis e não por meio de decretos, por meio de um ato administrativo infralegal, inferior à lei? E após tecer algumas reflexões, após pensar um pouco sobre o assunto, eu entendi, né, eu descobri que a gente tem que fazer a seguinte separação. Veja bem, os decretos que nós temos visto hoje, pelo menos em sua maioria, são decretos que não se destinam a pessoas, mas se destinam a lugares. É um decreto que diz, por exemplo, que em razão do coronavírus, o comércio ele deve ser fechado, escolas públicas e privadas devem ser fechadas, certo? Bares, restaurantes, academias, estabelecimentos que se dedicam a danças, a musculação, a lutas marciais, enfim, estabelecimentos que possibilitem o contato, a aglomeração de pessoas, são estabelecimentos que nesses decretos, né, devem ser então fechados. Veja que o decreto, né, os decretos em sua maioria, eles se voltam a lugares e não a pessoas. Você já deve ter aprendido em direito administrativo que diversos estabelecimentos, de forma geral, necessitam de um alvará, necessitam de uma licença do poder público para funcionar então regularmente. Um restaurante necessita de um alvará, um bar necessita de um alvará, uma academia, enfim, uma série de estabelecimentos dependem, né, para funcionar, que seja expedido um alvará, que seja expedida uma licença pelo poder público. E a partir do momento que o poder público edita decretos, certo, para que esses locais venham estar fechados durante a propagação da Covid-19, nada mais o poder público está fazendo do que editando um ato infralegal, um decreto, para tutelar situações específicas envolvendo a licença concedida a um estabelecimento, o alvará concedido a um estabelecimento.
Então, nesse sentido, né, não há qualquer inconstitucionalidade no que os governos eles têm feito. Eles estão tentando contornar essa epidemia, mitigar os seus efeitos, controlar a curva, certo, de pessoas infectadas. E para isso eles têm adotado decretos, né, voltados a estabelecimentos. Veja que aqui a gente não está no prisma da legalidade. Não é um ato administrativo que tem sido adotado com vistas a anular ato administrativo anterior. Não estamos diante de qualquer legalidade, mas por razões de interesse público, certo? Por razões de conveniência e oportunidade, os governos estaduais e municipais, como um todo, têm adotado medidas restritivas por meio de decreto, certo? Para suspender temporariamente a atividade de alguns estabelecimentos privados. Nesse sentido, eu acredito que não há qualquer ilegalidade, qualquer inconstitucionalidade nos decretos. Isso se os decretos se voltarem a lugares, como eu tenho dito até agora. A partir do momento que eu tenho um decreto voltado para pessoas, aí sim já faz mais sentido a gente entender que esse decreto ele é inconstitucional. Veja bem, o município de Porto Alegre, se eu não me engano, ele editou um decreto limitando, certo, o comparecimento de pessoas idosas. De acordo com esse decreto, certo, confesso que eu não li a fundo, mas eu vi uma notícia a respeito desse decreto. Mas segundo ele, né, segundo essa notícia, o decreto ele tem limitado o comparecimento de idosos apenas a farmácias e a supermercados. Novamente, não estou aqui questionando o conteúdo, certo? Não estou aqui querendo minimizar os impactos do coronavírus, estou aqui apenas querendo conversar com vocês sobre se essas medidas devem ser adotadas por meio de decretos. Veja que esse decreto não se volta a lugares, ele se volta a pessoas. Eu estou, por meio de um decreto, dizendo o que um idoso deve ou não fazer. Isso, no meu entender, não deveria ser feito por meio de decreto, pois apenas a lei pode dizer, certo, pode obrigar uma pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Entende? Então, a partir do momento que eu tenho um decreto que se volta a lugares, a estabelecimentos públicos ou privados, eu tenho uma situação de conformidade à Constituição, uma situação que atende o interesse público, uma situação que suspende temporariamente o funcionamento de um local, atacando a sua licença, atacando o seu alvará, suspendendo esses atos administrativos. Outra coisa é um decreto que se volta a pessoas, que no meu entender padece de inconstitucionalidade, pois para que uma pessoa deixe de fazer ou seja obrigada a fazer alguma coisa, a Constituição, seu artigo 5º, inciso 2, é muito clara. A gente precisa de lei, beleza? É isso aí, galerinha. Espero ter trazido esclarecimentos, espero ter trazido uma contribuição para você. A gente se vê em nossa próxima postagem. Valeu!